Graça e paz. Jesus, em Mateus capítulo 5:17, ele diz que não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Esse é o nosso desafio de hoje no Sermão do Monte. Necessário se faz entender que quando Deus dá a lei ao seu povo, lá a nação de Israel, tinha três particularidades: judicial, moral e cerimonial. A grande questão é por que Jesus conseguiu cumprir, ou por que Jesus cumpriu toda a lei. O cerimonial era o sacrifício em que todos teriam que apresentar um cordeiro, apresentar um sacrifício de algum animal para a purificação dos seus pecados, mas como as pessoas viviam pecando, de tempos em tempos, eles teriam que sacrificar novamente. No que tange ao judicial, era específico para a nação de Israel naquele contexto, naquela época, mas no que tange, no que diz respeito à moral, atinge diretamente a santidade de Deus. E é só por isso, por esse conjunto de leis, de normas que distinguem, que descrevem a santidade de Deus, é que nós conhecemos a graça. O grande problema dos dias atuais, que na maioria dos nossos templos, as religiões das mais diversas, que se dizem cristãs, que se dizem professar o cristianismo, têm ensinado que a graça nos protege. Quando se trata de lei moral, Deus não está estabelecendo apenas princípios para o povo de Israel. Por isso que é importante a gente estudar todo o Antigo Testamento e perceber que ali há essência, ali há menções do que Cristo iria fazer. O Antigo Testamento ele figura Cristo, ele menciona Jesus Cristo em todo o seu conteúdo. Quando eu olho para a cruz, eu preciso perceber que o sacrifício de Cristo só ocorreu pelo fato de que nós não conseguimos cumprir a lei moral que, quando desobedecida, atinge diretamente a santidade de Deus. Quando eu olho para a cruz, eu percebo não somente o amor, mas a ira de Deus sendo despejada sobre o seu próprio Filho. Deus foi capaz de matar numa cruz o seu próprio Filho por causa do medo do seu pecado. Essa graça, esse favor imerecido, é ela que nos impulsiona de fato a amar a Deus. Por isso há um equívoco no meio religioso dizendo que se ama a Deus quando não se obedece. O apóstolo João, em 14:21, o próprio Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei nele. É impossível amar a Deus se nós não somos capazes de sermos obedientes, não apenas observadores daquilo que diz respeito à sua santidade. Nos dias atuais tem se cometido o equívoco de ensinar que a graça é um sentimento. Muitas vezes nós chegamos dentro de templos gigantescos ou pequenos, não importa o tamanho da congregação, do templo, e vemos pessoas que entra ano, sai ano, elas conseguem chorar diante de Deus, elas conseguem derramar lágrimas, conseguem se emocionar. Mas tem algo que elas não conseguem, que é mudar a conduta, mudar a postura, mudar a atitude. Continuam presos aos mesmos vícios, presos aos mesmos hábitos, e hábitos esses que revelam muito o desejo do seu coração, que levam essas pessoas a viver conforme a sua vontade e, consequentemente, contrário à vontade de Deus. A graça, ela não é um sentimento, a graça não é uma experiência simplesmente que temos, mas é a disposição do nosso coração de deixar os nossos desejos de lado e fazermos exatamente, buscarmos dia após dia, fazermos com que a nossa natureza, o nosso ser, se pareça mais próximo possível da natureza de Cristo. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo aos Romanos 12:2 diz: olha, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Ou seja, é necessária uma transformação de dentro para fora. Necessitamos urgentemente sair do equívoco de que a graça ela veio para nos proteger e facilitar a nossa vida. Não, a graça não veio para facilitar. A graça veio para expor quem nós somos e nos desafiar a sermos uma nova criatura. O grande problema dos dias atuais é que confundimos a religião e achamos que ela salva. Certa pessoa disse que religião é aquilo que o homem faz quando se depara com a sua própria solidão. O que você faz quando está sozinho, quando ninguém vê, revela exatamente quem você é, o tipo de religiosidade que você tem. Simples assim. Por isso que a religião ela não salva ninguém.
Por isso que foi necessário Jesus Cristo vir a esse mundo, morrer numa cruz. Porque a religião ela só vai te confrontar e mais nada. Agora, mudar de fato depende de quem está habitando no seu coração. Vai depender muito dos desejos do seu coração. Quem os domina, quem os controla. Por isso que só Jesus Cristo foi capaz de nos oferecer a graça. A graça se manifestou por causa da santidade de Deus. Por isso, ser santo não é apenas evitar algumas coisas, mas sondar o seu coração e estar inconformado com os desejos desse coração e buscar mudança todos os dias, dia após dia, ser constantemente desafiado a ser cada vez mais parecido com Cristo. Por isso, necessitamos conhecer profundamente toda a Escritura, porque nós não temos por nós mesmos condições alguma de praticarmos, de obedecermos à lei. Não a lei cerimonial, porque se cumpriu em Cristo. Não a lei judicial, porque se aplica ao contexto, mas a lei moral, que é perpétua, que atinge a santidade de Deus. Ser santo não é apenas um sentimento, não é apenas evitar algumas coisas, mas estar inconformado consigo mesmo e perceber que é muito difícil, muito complexo ter a natureza de Cristo, ser semelhante a Ele. É desafiador, mas é possível se de fato o Espírito Santo algum dia habitou em nós. Gosto do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Se você está em Cristo, tem que haver mudança de vida, de dentro para fora.